Como a gente acabou de ver, né? São acidentes de trânsito que matam, que deixam feridos, que deixam famílias desamparadas. Na região, casos recentes mostram a falta de apoio dos responsáveis, de quem causa esses acidentes, e levanta o debate sobre a impunidade. Acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte no país. Além dos números, tem outra realidade: o desamparo das famílias das vítimas. Na região, casos recentes mostram que, mesmo com investigações em andamento, muitas famílias não recebem apoio dos motoristas responsáveis. Em dezembro do ano passado, Luciana Cândido Serafim, de 56 anos, foi atropelada em um cruzamento do bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Ela não resistiu aos ferimentos. Segundo o marido da vítima, ela tinha o hábito de sair todos os dias para passear com o cachorro da família. Pouco mais de um mês após o acidente, o motorista responsável ainda não foi identificado. Na última semana, uma idosa de 71 anos foi atropelada por um assessor da prefeitura de Cajuru. Leone Torrano Mateus, de 41 anos, foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, ele pilotava a moto com sinais de embriaguez, mas foi solto após audiência de custódia. A vítima sofreu traumatismo craniano e fratura na bacia e segue internada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Outro caso na macro-região aconteceu no distrito de Bonfim Paulista. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro sai da pista e atinge mãe e filho em um trecho de acesso à rodovia José Fregonese. O motorista de 25 anos, suspeito de atropelar as vítimas, fugiu do local. Ele se apresentou à polícia no dia seguinte e alegou que se distraiu com o painel de mídia do carro e que não havia ingerido bebida alcoólica. O homem responde ao caso em liberdade. Guilherme da Silva Maia, de 6 anos, não resistiu aos ferimentos. Já a mãe dele, Eliene de Santana Maia, de 33 anos, passou por cirurgia e já recebeu alta médica. Eu já estou muito chateado da parte da justiça, porque a justiça já tem tudo na mão, cara. Mais uma vez eu bato nessa tecla, tem tudo para poder prender esse cara. Esse cara, ele deveria estar em investigação, ele preso, entendeu? Não ele estar em casa, enquanto o meu filho está lá no caixão, está morto, enterrado, e a minha esposa lá em cima de uma máquina, toda destruída, o corpo. Não só o corpo, né? Mas sim o psicológico. A lei é clara: quem causa um acidente tem responsabilidade. Mas na prática, muitos acabam marcados pela impunidade. Tem muito veículo na via pública que não está comportando mais. Nós temos pessoas que não estão totalmente capacitadas a dirigir no nosso trânsito. E aí vem a legislação de trânsito, que ela é falha e a pessoa não estudou direito, então nós temos acidentes e tem a impunidade. E aí, no final, nós temos o judiciário, que também é muito moroso. Então, às vezes, a gente vê acidentes até fatais e a pessoa não fica presa. Não temos um valor tão forte hoje em dia de companheirismo, de cuidado com o outro, de empatia. Hoje nós temos uma filosofia que vem desde cedo do individualismo. Eu quero salvar a minha pele, o outro eu não estou preocupada. Então, dentro desta linha, que é o que vem acontecendo, ele pode estar sentindo muitas coisas. Ele pode desde estar, olha, sinto muito, aconteceu, né? Paciência. E não estar se ligando com o outro. Isso é uma possibilidade. A outra é que, assim, se ele for uma pessoa minimamente normal, deve estar se sentindo muito culpado e muito mal. Os processos podem se arrastar por anos e as punições demoram a acontecer. Enquanto isso, as famílias das vítimas é que ficam sem respostas. Vem uma sensação de injustiça muito grande, de impunidade. A dor, por exemplo, de uma pessoa que perde um ente querido é uma dor irreparável. Então, assim, as pessoas sofrem muito, porque quando a gente perde alguém, já existe um processo de luto, de dor, por qualquer que seja a razão, por doença pode ser. Mas se for uma coisa acidental, né, que a pessoa não teve responsabilidade nenhuma, essa dor fica maior ainda e a raiva fica muito grande. O especialista em trânsito reforça a importância da atualização das leis que precisam acompanhar as mudanças da realidade. O mundo veio se modernizando e a lei não vai se modernizando. Na realidade, já caberia um novo Código de Trânsito. O nosso é de 97. Como é que eles vão mudando? Através de resoluções. Se você vê alguém que teve a carteira suspensa, ele tem um prazo muito grande. Primeiro, ele pode recorrer da multa.
que pode demorar aí até uns 9 meses. Aí, se ele for suspenso, ele tem direito à defesa também junto ao Detran. Demora mais uns 2 anos. Quer dizer, a punição vai lá na frente, enquanto isso a pessoa continua praticando infrações no trânsito. Viver em sociedade é dividir responsabilidades. No trânsito, as escolhas de cada um afetam a vida do outro. Respeitar as regras e assumir consequências faz parte da convivência. E eu entendo que isso a gente precisa começar a corrigir de muito cedo. Isso começa na escola, começa com os pais. Se nós não formos trabalhando esse senso de responsabilidade nas pessoas, nós vamos indo por um caminho muito ruim. Cara, eu vou ser bem sincero para você. Às vezes a pessoa me olha no meu semblante e me vê de uma forma, mas por dentro só eu e Deus sabe como que tá. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto agora com a Laura Romancini, ela que é advogada, especialista nessa área criminal. Doutora, quais são hoje as principais falhas na legislação que contribuem para a sensação de impunidade em acidentes no trânsito, na sua análise? Ótima tarde. Boa tarde, André, tudo bem? Bom, uma das principais falhas está, sem dúvida, na dificuldade de enquadrar a conduta do motorista como dolo eventual. Então, de forma simples, o dolo eventual ocorre quando a pessoa não quer causar a morte, mas ela assume o risco de que isso aconteça. Então, isso acontece, por exemplo, quando alguém dirige embriagado, em altíssima velocidade ou realiza manobras proibidas sabendo que pode matar alguém, mas ainda assim decide continuar. Apesar disso, muitos desses casos acabam sendo tratados apenas como um homicídio culposo, que tem uma pena bem mais leve. Então, é uma dificuldade de caracterização, somada a penas muito brandas e a possibilidade de substituição dessas penas por penas alternativas, o que reforça uma sensação de impunidade, mesmo em acidentes com mortes ou lesões muito graves. Doutora, por que, mesmo quando há vítimas graves, até pessoas mortas, né, como o caso desse garotinho aí de 6 anos que a gente mostrou na matéria, muitos processos eles demoram, né, para ter uma definição? Sim, esses processos eles costumam ser muito demorados porque eles exigem uma produção técnica muito complexa de provas. Então, perícias, laudos, reconstrução da dinâmica do acidente, o que naturalmente já prolonga a fase de investigação e a instrução criminal. Além disso, André, a tramitação ocorre de forma paralela nas esferas civil e criminal, o que obriga as famílias a enfrentarem mais de um processo ao mesmo tempo. Soma-se isso ainda à ampla possibilidade de recursos que pode adiar o processo por anos. Então, diante desse cenário, é muito importante destacar que a família da vítima ou a própria vítima, se viva, ela pode buscar o apoio de um advogado ou advogada especializado para atuar como assistente de acusação, acompanhando aí de perto a investigação e o processo. Então, ela pode requerer diligências, fiscalizar a produção de provas e garantir que os interesses da vítima não fiquem à margem da persecução penal. Até que ponto, Laura, a falta de fiscalização, de punição mais efetiva influencia o comportamento dos motoristas na sua visão? Bom, acredito que a fiscalização insuficiente e a demora na punição, elas geram essa sensação de impunidade, né, de baixo risco e incentiva a conduta imprudente. Então, quando o motorista acredita que dificilmente ele será responsabilizado, ele tende a desrespeitar as normas com maior frequência. Isso contribui ainda para uma normalização do risco, que é o que a gente vê dia a dia no trânsito, né? Especialmente em relação ao excesso de velocidade e a combinação de álcool e direção, que enfraquece o caráter punitivo da lei. Ou seja, doutora, mudanças na lei poderiam garantir, de fato, mais proteção, mais apoio às vítimas e às suas famílias? Sim, com certeza. É necessário endurecer a legislação penal. Como foi dito na reportagem, é uma legislação antiga, né? Então, ela deve ter um critério mais objetivo para caracterizar o dolo eventual, como eu falei anteriormente, e o aumento das penas em caso de embriaguez ou imprudência extrema. Já na esfera civil, devem ser fortalecidos os mecanismos de indenização e de pensionamento, o que acaba garantindo, pelo menos parcialmente, a reparação mais rápida e justa às famílias. Então, a criação de varas especializadas em crimes de trânsito também poderia contribuir
para uma maior celeridade e efetividade nessa mudança. Agora, há um papel no trânsito, né, Laura, de coletividade, né? Qual que é o papel de todos nós, enquanto sociedade, para reduzir esses acidentes e evitar novas tragédias? Com certeza, a prevenção, ela depende de uma responsabilidade compartilhada. Então, os motoristas, eles devem respeitar as leis de trânsito rigorosamente e adotar uma direção defensiva. Já o poder público, ele precisa investir mais em fiscalização, educação e uma infraestrutura mais segura. Nós, enquanto sociedade, temos o dever de não tolerar de forma alguma esse tipo de conduta e cobrar políticas públicas eficazes para promover uma conduta que priorize a vida no trânsito. Advogada Laura Romancini, a quem eu agradeço pela presença aqui. Doutor, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, até a próxima, André.